Vamos dar início ao nosso primeiro curso de escrita. Eu me chamo Saane, eu sou editora da Nova Outono. E, primeiramente, a gente vai falar sobre o conhecimento geral de romance. Romance aqui se trata de novela, uma novela grande, ok? Os escritores, os novos escritores, sempre têm uma dificuldade de iniciar um romance, no caso, uma história. Por quê? Porque eles não entendem qual tempo escrever, não sabem se na primeira pessoa, na terceira pessoa, não conseguem desenvolver bem a história. E para ter início, a gente vai ter uma interação, primeiramente, para poder entender um pouco mais, para a gente continuar. Lembrando, o nosso chat está disponível, vocês podem mandar suas perguntas no chat, mas também haverá alguns momentos onde vocês vão clicar nessa mãozinha, quando fizer uma pergunta, e eu irei falar com um de vocês. Tudo bem assim? Vamos lá. O que é um romance para vocês? No caso, eu digo romance é um e-book, ok? Um livro. Eu quero saber, eu quero que vocês me contem se é uma forma de vocês expressarem um sentimento, ou um hobby pessoal, ou alguma forma de para ganhar dinheiro, algo assim. Alguém pode me dizer por que que escreve? Bom, tem que levantar a mão, tem que... Não pode falar. Tá, bom. Eu escrevo, não sei as outras, eu escrevo porque eu tenho muita imaginação e eu gosto muito de explorar essa imaginação. Não sei as outras. E eu optei pelo romance porque é algo comum do nosso dia a dia. Na minha concepção, qualquer ser humano sabe o que é amor, ou já amou alguém, ou está amando. E eu gosto muito porque o romance ele é uma forma ampla de se explorar. Você pode amar tanto um cachorro, quanto um ser humano, quanto um pai, uma mãe, ou um namorado, e o amor é diverso, né? Dependendo da pessoa que você está amando. A mesma intensidade, só que de diferentes formas. Por isso que eu gosto muito do romance. Ok. Agora, a segunda pergunta. O que é mais importante em um romance? Quando você pega um livro, você primeiro vê o quê? O gênero, o tema, se está escrito em primeira ou em terceira pessoa. Gente, Você está conseguindo escutar? Aqui, a Débora falou aqui. Ok, Enredo. Enredo é uma boa, hein? Enredo é muito bom. Gente, alguém está compartilhando tela. Será que vocês conseguem? Não sei quem está compartilhando a tela. Mas vamos prosseguir. Quando você prepara um romance, por onde você começa a sua trama? Você prefere pensar primeiro nos personagens ou prefere primeiro pensar no enredo? eu penso no enredo. Eu penso nos personagens. Ok. E por último, mas não menos importante, quando você acha que o formato de escrita afeta a qualidade geral de um romance? Eu digo assim, se tem muitos erros ortográficos, se uma história tem muito detalhe, detalhes desnecessários às vezes. Eu, particularmente, não gosto de histórias que têm muitos detalhes. E, na minha concepção, enrola muito. Eu acho que o erro de pontuação e muitas outras coisas na forma de escrever acaba estragando a história. Ok, obrigado, galera, pela participação de vocês. Agora a gente vai para uma outra parte, que também vai ter algumas perguntas, e eu espero que vocês consigam participar. Se não conseguirem participar conversando com a gente, vocês podem me dar no chat que eu estou vendo, tá? Parte 1. O que é um romance? Lembrando que o romance aqui se trata de uma novela grande. Uma novela, eu digo um livro, ok? Definição. A ficção é um gênero literário que se concentra nos personagens, refletindo a vida e expressando ideias, escrevendo seus antecedentes, ambientes vivos, etc. E contando histórias entre eles. Ela precisa conter um elemento como personagens, antecedentes, trama, ambiente e ideia principal. Pela definição, a gente já pega um pouco do que deve conter em um livro, correto?
Alguns autores iniciantes, eles têm essa dificuldade, têm dificuldade em criar elementos para a história, ok? Por isso é importante você estar sempre atento na sua leitura. Leitura é essencial para quem quer começar a escrever. Você deve ter primeiro uma leitura e depois um livro. A gente tem que estar sempre familiarizado com esse meio. Aqui tem alguns exemplos de livros e os principais personagens, antecedentes, drama, ambiente, expressão. Esse PDF foi disponibilizado no grupo. Alguém está compartilhando. Alguém está compartilhando tela, mas eu não sei quem é. Eu vou ter que parar de compartilhar minha tela para vocês. Eu mandei no diálogo lá, na caixa de mensagem. Deixa eu ver o que está acontecendo. Tem uma queixa que está compartilhando a tela. Só é pedir para ela parar de compartilhar. Aqui, agora vai melhorar. Consegue ver mais minha tela do que a dela agora? Agora sim. Ok. Ok, então vamos continuar. Vocês entenderam o que é a ficção de um gênero literário, certo? E o que precisa conter? Precisa conter principais personagens, antecedentes. Antecedentes, eu digo o que aconteceu antes dos personagens se encontrarem, e trama principal, ambiente, expressões. Agora, uma estrutura. Estrutura. O início. O que você precisa pensar antes de pôr no seu livro, na sua história? Primeiramente, você precisa introduzir um fundo de história. O que eu quero dizer com um fundo de história? Você primeiro precisa pensar do que a história vai se tratar. Ela vai se tratar de um romance entre dois jovens do colegial, um romance entre um CEO e a sua secretária, um romance, ou então uma fantasia, uma aventura, não importa. Você precisa primeiramente pensar como vai ser a sua história. Em seguida, você vai pensar os personagens. O meu personagem vai ser um romance entre o CEO e uma babá, então eu preciso o quê? Pôr um CEO e uma babá e criar um conflito entre eles. Por que que eles se apaixonaram? Como eles vão resolver esse impasse de estarem apaixonados, já que a família do CEO não deixa, ou não quer, ou então ele já tem uma noiva? O meio é basicamente você desenvolver essa trama. Ele tem uma noiva, mas ele está apaixonado pela babá dos filhos dele. Como ele vai resolver isso? E por que que eles estão tão ligados? Por que que ele já estava noiva de outra pessoa? Você vai intensificar esse conflito, vai adicionar os pais, você vai adicionar alguém que quer destruir o relacionamento deles, e por fim você vai resolver essa questão. Você não pode deixar pontas soltas na sua história. O que eu quero dizer com pontas soltas? Eu digo você adicionar um personagem como essa ex-noiva ou essa noiva e esquecer ela no meio da história. Ela existe, mas nada deixou de existir e não deram um fim para ela. Precisa finalizar aquilo que começaram. Não importa se ela é um personagem secundário. O pessoal gosta de saber o que aconteceu com a vilã. O pessoal gosta de saber que fim tomou. Entendeu? Agora vamos falar do gênero do romance. Aqui foi um dos exemplos que eu citei. Alguns dos exemplos de histórias vocês vão encontrar lá no Noveltoon, que é Uma Mãe para Minha Filha por Contrato, Amor de Infância, Sombra do Passado e Oferecida a um Vampiro. Essas histórias estão lá no Noveltoon. Caso vocês queiram, por curiosidade, dar uma olhadinha, vai ajudar vocês a entenderem mais do que eu estou falando, ok? Se estiver muito rápido, vocês avisam que eu dou uma respirada e volto explicando novamente. A gente tem alguns gêneros literários. Atualmente, são vários, no entanto, aqui eu vou citar os principais, os mais utilizados, que são o romance moderno, o romance de época, o romance escolar, a fantasia e suspense.
São esses 5 gêneros. Você precisa, antes de colocar um gênero na sua história, saber do que esse gênero se trata. Uma pesquisadinha, ou você pode perguntar para sua editora, tem eu, Saane, tem a Bianca, tem a Ingrid, elas podem ajudar vocês nisso. Ok? A gente está presente, você já tem o WhatsApp da gente, a gente está lá naquele grupo que a gente vai abrir. Ok. Existem também um gênero de romance que não é muito comum. Não é muito comum. Como o de renascimento. O que eu digo com renascimento? É uma personagem que ela reencarnou ou no corpo de outra pessoa e tem que resolver um conflito, ou voltou no tempo, no próprio corpo, e tem que resolver aquele conflito. Ela foi morta por um ex-namorado, ou por alguém que... ou por uma meia-irmã, como a gente vê em alguns livros. Aqui eu vou ter uma interação com vocês, eu tô vendo que vocês estão levantando muito a mão. Eu vou interagir com vocês agora, e vocês podem tirar suas dúvidas. Mas primeiro eu preciso fazer essas 4 perguntinhas. Eu dei uma explicação, talvez um pouco rápida. Caso vocês não tenham entendido, por favor, me avisem. E eu gostaria de saber se vocês compreenderam o que constitui um romance, uma novela, um livro. Pode falar, Fabiana, tu levantou a mão primeiro. Ok. Tá todo mundo entendendo, eu tô acompanhando o chat. Ok. Agora a segunda pergunta. Qual dos gêneros de romance listados acima é o seu favorito? É romance, é fantasia, é aventura, é ficção? Pode falar, Vanessa. Tatiana também. O meu é o romance. Eu tô vendo aqui que romance ganhou disparado, hein? Romance é incrível, é outra linhagem, é incrível. A Diele também, você pode falar, eu vi que você levantou a mão. Romance ganhou, assim, que... O meu é meu Deus. romance também. Então, vamos para a segunda pergunta. Sim. Com toda certeza. E ele dirigiu na pedra. Agora, qual dos gêneros de romance já vocês já falaram, vocês entenderam também o que eu falei. Agora, além dos gêneros que eu acabei de mencionar, qual dos outros gêneros você conhece? Além de fantasia, romance, aventura, Ação, ficção, drama. São drama, terror. Terror também é muito bom. São drama. Só que aqui, vocês citaram muito ficção, né? Eu não sabia, é real, eu não sabia que muita gente lia ficção. Agora vamos para a segunda pergunta da quarta, tá? Vocês sentem essa necessidade de ajuda para identificar o gênero, um gênero de algum livro que você quer escrever, ou um gênero de algum livro que você goste de ler? Você sente essa dificuldade, isso de, eu não sei do que se trata um suspense, eu não sei do que se trata uma fantasia? Porque muitas pessoas, elas confundem fantasia com romance. A gente vê isso nitidamente algumas vezes, e eu gostaria se vocês têm essa dificuldade. Eu vi uma pessoa dizendo que sim, 2, 3. 4 pessoas disseram que sim. Vanessa, você pode falar. Às vezes a gente dá uma confundida, às vezes fica meio confuso. Ok. Nesse assunto, vocês podem ir no perfil da Bianca, da Ingrid ou do meu. A gente está como administrador no grupo que vocês estavam do curso da Novel Toon. Não precisam ter vergonha, vocês podem perguntar. Também podem perguntar ao Google, tá sempre aí. Mas
Se vocês quiserem uma interação, é só ir lá no PV da gente, tudo bem, ok? Agora a parte do... Eu tenho uma pergunta Sim, sobre o que você falou sobre novo gênero que vocês estão querendo implementar de histórias. Esse de... Ai, volta o capítulo agora. aqui? Não, o outro. Esse que é romance e renascimento. Isso, a parte do renascimento. Vocês estão com ideias como as dos mangás ou estão querendo uma coisa diferente, assim, uma coisa mais nova, mais única, por exemplo? Porque na maioria dos mangás a personagem ela sempre volta para o passado. Isso. Ela renasce no passado. Mas já pensaram em fazer ao contrário? Tipo, um romance em que a mocinha do passado nasce lá no futuro? É minha dúvida. Compreendi. A gente citou aqui porque é mais comum quando ela vai para o passado. Só que eu não sei se você acompanha o nosso site da Mangatum, tem alguns mangás lá, inclusive médico, alguma coisa, ele vai pro futuro? Não, médico, não. É um outro que ele vai pro futuro. São poucos histórias assim. Então, fica a seu critério. Se você acha que prefere que ele vá pro futuro, fica a seu critério. É sempre bom ter uma nova ideia, ter um novo enredo que chame a atenção. Eu gostei bastante dessa ideia sua. Eu só tinha visto isso, acho que uma vez. E é muito, muito boa. Se você quiser escrever sobre isso, nossa, fique à vontade. Muito boa essa ideia. Rony, viagem ao futuro. Então, se a gente fosse pegar Renascimento, ia ser uma viagem para o passado. É porque, assim, não é a mesma pessoa, o corpo da pessoa que vai. Ela encarna no corpo de outra pessoa. É complicadíssimo isso. Eu entendi a sua pergunta, é realmente complicado. Agora a gente vai falar sobre primeira e terceira pessoa, que é o que pega real. Ok? Primeira pessoa. Algumas pessoas, elas confundem o que é primeira e terceira pessoa. Aí, teve alguém que falou para eu falar mais alto. Você tá conseguindo me escutar agora? Sim, tá bom. Sim. Sim. A primeira pessoa. Ok? Primeira pessoa é eu e nós. Exemplo de frase. Tive um dia bom. Quem teve um dia bom? Eu. Então, tudo que a personagem eu faz na história, eu, leitor, sinto. Mas eu não sei o que você, Cat, vou usar o nome da Cat, que foi o primeiro que eu vi aqui, está sentindo nesse momento. É isso que o leitor tem essa sensação. Eu só posso saber o que eu estou sentindo, eu não posso saber o que ele está sentindo. Então, vamos lá. Esse tipo de romance é adequado para aqueles autores que querem se mostrar mais um mundo da mentalidade do personagem para que o leitor possa compreender melhor o personagem. Nesse caso, não existem os personagens, existe o personagem, a emoção do personagem, a memória do personagem, o que o personagem está sentindo e não o que os personagens estão sentindo. Essa é uma parte ruim, digamos assim. Também é adequado para aqueles que querem esconder o romance principal da história, o mistério principal da história, desculpe, para que o leitor possa seguir os personagens e descobrir lentamente, por exemplo, romances de suspense. Na primeira pessoa, você tem muito ponto de vista do personagem, então você sabe muito o que ele está pensando, o que ele está sentindo, só que você não sabe muitas coisas do que está acontecendo ao redor. Você vai descobrindo lentamente junto com esse personagem, ok? A segunda pessoa, eu não vou citar muito, porque é muito raro aqui no Brasil, e eu nem sei se eu já li algum livro que fala sobre isso. É muito raro. Então, se vocês quiserem, eu posso explicar, mas se não quiserem, eu posso pular para a terceira pessoa. O que vocês acham? Pode pular. Pode pular. Ok. Pode. Terceira pessoa. Se trata de ele, ela, eles, elas. Exemplo de frase. Ele teve um dia bom, mas também podia ser ela teve um dia bom. Então, eu posso saber o que você, que está me escutando agora, está sentindo e o que está pensando.
Eu sou o Deus da história. Eu posso saber o que todo mundo está pensando, o que todo mundo está sentindo. Quando eu digo todo mundo, eu digo os personagens principais. Pode ser mais de um, pode ser 4, pode ser 5, ok? A terceira pessoa permite que a inclusão de mais pensamentos e histórias mentais dos personagens do que os outros meios de descrição. E é a forma mais abrangente de escrever para mostrar toda a história. Então, eu vou saber o que está sentindo e o que Débora está fazendo, ok? Agora, a pergunta mais importante. Eu devo escrever na primeira ou na terceira pessoa? Gente, é um conselho. Vocês escrevam da forma que vocês se sentirem melhor, mais confortável. Vocês estão iniciando agora, eu não sei se é todo mundo, creio que não, mas algumas pessoas estão iniciando agora e têm dificuldade. Tem dificuldade em escrever ou na primeira pessoa ou na terceira pessoa. Não se esforcem tanto em algo que você não está criando ideia para escrever. Eu, Saane, sou péssima em primeira pessoa. Eu não consigo escrever, não dá ideias na minha cabeça. Agora, em terceira pessoa, a história flui. E é isso que vocês precisam deixar a história fluir. Agora a gente vai ver a diferença de uma para outra e vocês vão decidir qual vocês se encaixam mais. Caso vocês ainda fiquem em dúvida, tentem nas duas, ok? Vocês não vão descobrir se não tentarem também. Mia, pode falar. Você levantou a mão. Isso foi antes, mas tem uma pergunta aqui que é muito boa, que é da Manumi, acho que esse é o nome, que está no chat, do gênero Renascimento. Ela falou que está fazendo uma história assim, porém ela fica intercalando entre o passado e o futuro. Então, é bom ressaltar que sempre quando for fazer essa viagem entre o passado e o futuro, sempre tem que descrever na narração o que a pessoa está, assim, o tempo que ela está, entendeu? Porque isso pode confundir muito os leitores. E já li histórias também desse tipo, e que a pessoa do nada está no presente, do nada voltou para o passado, mas daí a autora não explicou, e daí fica meio que perdida quem está lendo, entendeu? Ok, eu entendi. Gente, é bom vocês deixarem os leitores atentos, tipo, põe assim no início do parágrafo, tipo a data, 1999. Aí na outra parte, tal rua, 1984, por exemplo. Ok? No final a gente vai falar mais sobre isso, mas agora a gente vai falar sobre a primeira e terceira pessoa, ok? Se tiverem dúvidas, mandem no chat ou levante a mão. Eu tô vendo aqui algumas perguntas, mas a Ingrid e a Bianca estão no chat, pode ajudar vocês. A primeira pessoa. A primeira pessoa, como eu tinha explicado anteriormente, a vantagem é que você está imerso no personagem. Você sabe o que o personagem está sentindo, o que o personagem está fazendo. Você sabe tudo sobre o personagem. Essa é uma grande vantagem. O leitor, ele se sente como o protagonista da história. A parte ruim é que tem algumas limitações, porque o leitor só sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando e o que eu sei. Então, isso é ideal para quem escreve suspense, por exemplo, que você vai descobrindo junto com o protagonista. Se vocês não conseguirem compreender primeira e terceira pessoa, por gentileza, me fala que eu tento explicar mais detalhadamente. Terceira pessoa. A vantagem é que ela permite que o leitor, como eu disse, seja o Deus da história. Você vai saber várias coisas, você vai saber vários detalhes, você vai saber várias emoções. Então, você vai estar admirando, vendo de fora os personagens. Você vai estar imerso na história, só que sem tanto sentimento quanto como se fosse na primeira pessoa. Agora, eu vou dar uns exemplos de algumas histórias que vocês vão encontrar na Noveltoon. Vocês podem pegar de referência se precisar, ok? Aqui a gente está com o livro da Mari Scioli, é a nossa autora da Noveltoon. O nome do livro é Sr. Hoffman. Eu vou ler um pequeno parágrafo do livro para vocês conseguirem compreender o que eu estou falando sobre terceira pessoa. Pego o Uber e vou em direção à entrada daquele prédio enorme. Me identifico na portaria e o porteiro disse que já aguardava.
Vou até o 21º andar e toco a campainha. Observo, o local era muito luxuoso. Uma senhora me recebe e diz que o senhor Liferman está à minha espera. Vou até ele. Vocês conseguiram compreender que ela só fala dela o tempo inteiro? Ok, ela citou o porteiro, mas foi algo irrelevante. Ela só disse uma atitude, como se eu estivesse dizendo agora. Ingrid escreveu no chat. Ok, foi a Ingrid, não fui eu. Só estou apenas observando o que ela escreveu no chat. Isso é a primeira pessoa. Isso é você estar imersa no que eu estou falando. Só a minha verdade conta. Porque você só está vendo através de mim. Você não sabe os sentimentos do outro. Agora também, um livro da Novel 1, da Natália França. O nome é Uma Mãe para Minha Filha por Contrato. Também vou ler apenas um trechinho. Vocês vão notar a diferença. É surpreendente. E eu gosto muito desse tipo de escrita na terceira pessoa. Diego ficou encarando ela por um tempo e ela abaixou sua cabeça, olhando para os pés. Ele mandou ela se sentar e, ainda olhando para ela, começou a fazer as perguntas. Ele não tirou seus olhos dela e não era porque é uma mulher bonita, e sim para ver o interesse dela nele. Mas ele não conseguia ver isso e meio que deixou ele irritado e confuso. Era a primeira mulher a não demonstrar interesse ou se jogar nele. Vocês conseguiram observar que eu lendo essa parte não era o Diogo que estava observando, e sim eu, Sani, leitora, que estou vendo o que ele está acontecendo. Eu estou presenciando a cena, mas eu não sou Diogo e muito menos a moça que estava na frente dele. Eu sou o Deus, digamos assim, entre aspas, da história. Eu estou vendo tudo, mas ninguém me vê. Basicamente isso. Aqui vocês podem contar essas duas histórias na Novel 1, caso queiram ver o primeiro capítulo para entender a diferença, ok? É apenas uma demonstração. Vocês também podem encontrar outras histórias. Na Novel 1 a gente tem diversas histórias que vocês também podem se basear para compreender essa diferença. Helena, sim, não misturem primeira e terceira pessoa. Não façam isso. Vocês devem escolher uma forma de escrita. Ou você escolhe a primeira pessoa ou escolhe a terceira pessoa. Não dá para você colocar a primeira e a terceira pessoa numa história só. O leitor não vai entender, a história vai ficar confusa e complicada. Ok? Agora, vamos ver a diferença entre as duas histórias. Após a leitura do primeiro capítulo do primeiro trabalho, Sr. Hoffman, é fácil ver que todas as descrições e narrativas na primeira pessoa têm sentimentos pessoais, o que leva a uma forte sensação de imersão. O leitor é capaz de seguir os pensamentos e as perspectivas da heroína, aprendeu que o herói foi ferido, é de temperamento curto e tem uma compreensão clara da situação da heroína. Mas depois de ler o capítulo inteiro, o leitor só pode ver o que a heroína pensa do herói, só pode saber o que a heroína quer fazer e não pode ver a tempo como o herói vê a heroína. A segunda obra é contada do ponto de vista de Deus, para que não apenas aprendemos sobre o protagonista masculino, mas também sobre as dificuldades dos protagonistas femininos, suas impressões um do outro e os conflitos que surgem entre os dois personagens, ampliando assim a imaginação e as expectativas. Se você ler o primeiro capítulo de ambos os livros, você poderá sentir claramente a diferença na quantidade de informações e o apelo da trama. Eu só li um pequeno trecho de ambos os livros, mas deu para anotar, eu espero que tenha dado para anotar a diferença. Esse PDF foi disponibilizado no nosso grupo. Caso vocês tenham dificuldade, o grupo vai ficar aberto depois dessa aula. Vocês também podem mandar aqui no chat que a gente vai ver. Agora a gente vai para uma pequena interação, ok? Agora é a hora de vocês falarem se vocês entenderam sobre a explicação, se querem que eu repita, se tem alguma dúvida. Eu entendi, e ficou bem claro dessa forma como você colocou. Na verdade, o que me deixa mais assim, coisas quando eu vou ler um livro, é os erros de português. E são, assim, erros repetitivos. É incrível que as pessoas não usam nenhum corretor para poder começar a digitar de uma forma, pelo menos, com menos erros. Tem textos que a gente consegue entender e tem outros que fica tão confuso. São tantos erros, que a gente não consegue entender quase nada. É isso que me deixa mais irritada, na verdade, quando eu começo a ler um romance. E aí eu perco totalmente o tesão de continuar lendo o romance quando eu vejo a quantidade de erros. É incrível. Isso deixa extremamente irritada. Eu compreendo, eu compreendi. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, abertamente, sobre essa dificuldade na pontuação. E eu espero que vocês tenham entendido que terceira e primeira pessoa não se misturam.
Você vai escolher ou um ou outro, não dá para colocar os dois. Porque como a nossa falou, se você misturar ambos, vai ficar confuso, o leitor não vai querer ler. Então, a gente tem que ir com calma. É um processo, é um passo de cada vez. Mas dá para escrever na terceira pessoa e, às vezes, de vez em quando, botar um pensamento ou outro de um personagem específico? Sim, a gente vai falar disso agora no próximo slide. Ô, Sani, só deixa eu mostrar uma forma aqui de escrever na primeira e na terceira pessoa na mesma história. Peraí que eu vou abrir a câmera. Sim, Elisiane, você pode usar a terceira pessoa, usar diálogo. A gente também vai falar disso no terceiro story, ou no próximo slide, desculpa. Deixa eu ver se dá para ver, peraí, né? Eu acho que não vai dar, né? Vou botar no modo escuro. Eu vou E se tentar você enviar. tirar print e mandar no grupo? Tá, eu vou fazer isso, então. Eu vou tirar print e vou mandar no grupo como, tipo, vocês separar a terceira pessoa da primeira por capítulo, entendeu? Pode continuar, Sani. Eu acho que tem isso, Bi, aqui no slide. Ah, tá bom. Pode continuar, gente? Pode. Agora vamos para uma coisa que pega muito. Como editora na Novelton, eu sei que a Ingrid e a Bianca, que também estão aqui, que são as nossas editoras, elas vão entender isso. A gente pega muito capítulo com mais de 1.200 palavras. Muito. Isso não é bom para autores iniciantes. Por quê? Quando a gente começa a escrever um livro, a gente se empolga. Não é brincadeira. A gente se empolga, a gente põe muita coisa no livro, fica enrolação, porque você escreve um capítulo com 2.000 palavras, fica muito cheio. Isso não é legal. Por quê? Porque vão ter muitos detalhes que não são essenciais para a história. O leitor vai acabar se cansando de capítulos tão grandes. É um conflito. Por isso eu digo, você é autor iniciante, você tem muitas ideias para colocar no papel, divide em capítulos. Um capítulo de 1.500 palavras, você pode dividir em 2 de 700, entende? Então, faça isso. Eu não digo, coloque em 600. Não, vocês podem ultrapassar 1.200 palavras, podem colocar 1.250. Mas, gente, por favor, não ultrapassem tanto. Quando vocês pegam um livro, abre um livro na Novelton e pega um capítulo tão grande, extenso, com muitos detalhes que você sabe que não precisava estar ali, você vai entender o que eu estou falando. São capítulos grandes. Então, vamos dar uma reduzida. Você acha que esse capítulo de 2.000 palavras não dá para colocar em 1 de 1.000, em 2 de 1.000? Agora, vamos para essa parte aqui, que é essencial. Vocês estão vendo aqui as falas dos personagens, as descrições das cenas. Vocês perceberam que a autora, ela dividiu os pequenos parágrafos em duas linhas por parágrafo. Você pode dividir em 4, em 5, só não deixe muito extenso. Isso vai dificultar a leitura, o leitor vai achar cansativo, isso realmente fica cansativo para o leitor. Então, dividam, saibam dividir as ações, ok? Agora, essa parte aqui é o que mais pesa, capítulos poluídos. O que são capítulos poluídos? São capítulos que têm muitos pontos. Vocês estão vendo aqui, grifado, tem muitos pontos, algumas coisas que não são necessárias, que deixam uma visão feia da história. A história pode ser maravilhosa, só que se o leitor entra isso e vê isso, ele vai pensar o quê? Nossa, não, melhor não, vamos procurar outro livro, que não tem interface tão poluída. Agora, eu vi algumas pessoas perguntando no chat sobre isso de travessão e aspas, é isso que a gente vai explicar agora. Teve um autor que perguntou se ele podia usar fala na terceira pessoa. Fala na terceira pessoa. Agora eu não posso. Espera aí. Desculpa, gente. Fala na terceira pessoa. Sim, você vai usar falas e descrições. Essencial, por favor, não esqueçam disso. Quando você vai usar o travessão, ele vai indicar falas. Ok?
Não percam isso de mente, é travessão. Gente, esse risquinho que tem no seu teclado não é travessão. Vão no Google, procure por travessão, copie e cole nos seus capítulos, ok? Para deixar mais limpa. Ok? Aspas. Quando você pode usar aspas? Então, aí temos um conflito. Aspas, eles também podem ser indicados para usar falas. No Brasil, é um pouco difícil na nossa cultura, mas eu tenho certeza que pessoas que leem muitos livros internacionais já pegaram um livro com aspas. Algumas pessoas preferem não ler livro com aspas. Então, pensem nisso, ok? Aqui tem alguns exemplos do travessão. O pai perguntou, travessão, o filho perguntou, travessão, pai, quando começaram as aulas? Você também podia ter escrito, travessão, pai, quando começaram as aulas, o filho perguntou, ok? Qualquer forma está certa. Lembrando de colocar o travessão entre o aulas e o filho perguntou. Aspas. As aspas, como eu disse, pode sim indicar falas. Só que tenham cuidado com isso, alguns leitores não gostam. No entanto, a gente usa mais para indicar um pensamento ou uma indicação de citação textual. Eu uso como pensamento. Eu estou bem, entre aspas, ela pensou. É um bom método, tá ok? Agora algumas perguntas e respostas sobre o que vocês acharam da aula. Amanhã a gente vai ter uma segunda aula que a gente vai aprofundar mais um pouco em alguns assuntos, ok? Ok. Eu tenho uma dúvida. Posso falar? Pode sim. Ah, tá. É a questão do travessão. Ela tem que ser usada no início e no final da frase, não é? Pelo menos eu estou acostumada nos livros assim. Olha, depende, porque eu vou te dar um exemplo do pai perguntou aqui, ok? Se você colocasse aqui o travessão, pai, quando começaram as aulas, travessão, ele perguntou, sim. Só que se você fosse responder isso, tipo, travessão, filho, começará amanhã, não precisa mais, porque já fica subentendido que foi o pai que respondeu. Não, Isso sim. evita muito. Não, sim, exemplo. Usando esse mesmo exemplo. Travessão, pai, quando começaram as aulas. Aí bota travessão falando, filho, sei lá, estendeu a Sempre atenção do travessão. Começo de fala, sempre travessão. Uhum. Tentem procurar no Google, escrever assim, travessão no Google e copiar, porque esse travessãozinho que a gente tem aqui no teclado não é travessão. É o menos, né? É. Sim, Sabrina, pode falar. Então, sobre travessão, eu tenho um pouco de dificuldade quando eu tenho mais de 3 pessoas na cena para poder usar. Como é que eu faço? A mesma coisa, você vai usar travessão, vai ser um diálogo entre eu, Sabrina e Kate, ok? Vai ser travessão. Oi, como você está? Perguntou Kate. Travessão. Eu estou bem, Kate, disse Sabrina. Aí, eu também estou bem. Aí você não precisa mais citar quem disse, porque só tem 3 pessoas na cena. Então já fica subentendida quem é a última. Tá certo. Eu vou escrever a Ingrid escreveu no chat, ó. Porque as pessoas colocam fotos no capítulo. Queixa, isso fica a critério. Eu acho que algumas pessoas gostam de expressar sua imaginação e da onde tirou isso. Eu, como autora, eu não gosto, porque eu gosto de deixar que os leitores imaginem por si próprios. É sempre melhor você imaginar. Então, isso fica a critério. Se você achar que gosta, que quer fazer isso, então fique à vontade. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente tem 18 minutos para conversar sobre se vocês não entenderam alguma coisa, se querem que eu volte, se querem que eu dê alguma dica, alguma coisa assim. Sobre as fotos, Sânia, é bom lembrar que vocês não precisam colocar todos os personagens já no primeiro capítulo, explicando o nome e quem é. Vocês podem fazer isso no decorrer da história. Nos primeiros capítulos, vocês podem só colocar a foto
da mocinha e conforme ali o personagem, no caso o mocinho, se aparecer. E conforme foi aparecendo mais personagens, tipo o pai, a mãe, aí vocês colocam nos capítulos seguintes, não precisa ser necessariamente tudo no primeiro, entendeu? Eu concordo com a Bianca. Eu vi uma coisa aqui que a Gabi falou no chat, disso de colocar o nome do personagem antes da fala. Se vocês querem deixar uma história mais bonita, eu digo assim, é melhor usarem só o travessão. Isso vai confundir menos a cabeça dos leitores. É só uma sugestão, vocês não precisam fazer isso, tá, gente? É só uma sugestão de visual da história. Se vocês quiserem continuar colocando o nome antes do personagem, tudo bem. A imaginação de vocês, é a história de vocês, ok? Vocês conseguiram compreender tudo? Eu expliquei muito rápido. Vocês podem interagir comigo, tá, gente? Eu me senti sozinha agora. Não, a explicação foi boa. Em alguns momentos falou um pouquinho rápido, mas deu para entender. E só, assim, na questão da terceira e da primeira pessoa. Volta lá para a primeira e para a terceira pessoa. Em relação é que às vezes, eu pelo menos às vezes eu me confundo muito em relação à terceira pessoa. Porque é muito difícil para mim, que escrevo na primeira, não colocar sentimento na hora de escrever. Então, como é que a gente pode fazer para escrever na terceira pessoa, não se incluindo, não colocando tipo sentimento? Porque a primeira pessoa é totalmente voltada para o lado de sentimento, né? O que a pessoa está sentindo, o que o personagem está sentindo. E às vezes eu tenho dificuldade com isso na hora de escrever na terceira pessoa. Eu vou mandar algumas histórias que eu li na Megan Tom, escritas na terceira pessoa, que pode tirar a sua dúvida. Mas eu vou explicar assim, ok? É só para caso você não consiga entender. Eu vou deixar no chat algumas histórias para vocês darem uma olhada. Também tem essas do PDF que vocês podem dar uma olhada. Mas a dúvida é muito importante, é muito boa, tá? É muito boa mesmo. Quando você escreve na terceira pessoa, você olha de fora, ok? Você é um telespectador, você não é o personagem. Então, para você descrever os sentimentos do personagem, você tem que colocar depois da fala. Como seria isso depois da fala? Exemplo, Nicole estava mal. Nicole estava mal porque Jason a deixou. Aí você coloca um travessão e põe a narrativa, tipo, Nicole deitou-se triste, seus olhos lacrimejando, etc. Parou ali a fala com a questão do que ela está acontecendo, você põe um parágrafozinho, como aconteceu, deixa eu procurar, como aconteceu aqui, tá vendo esses parágrafos de acordei, etc. Diogo tem 28 anos, então nesses parágrafos você vai colocar os sentimentos dela. Você vai descrever. Nicole estava se sentindo triste, pois Jason a deixou. Isso fez com que o coração dela fosse partido em 1000 partes, e todos os sentimentos que vinham no seu coração a feriam de uma dor imensurável. Você começa a descrever, como se eu fosse sua amiga e você estivesse descrevendo para mim o que você está sentindo no seu coração. Só que você está vendo de fora, você não é você está vendo de fora. A dor em seu coração. Você vai descrever para mim como você está se sentindo, só que em terceira pessoa. Você vai usar o seu nome. Nicole estava se sentindo triste, pois Diogo havia deixado ele. E com isso, ela se afundou em uma imersão de sentimentos, onde a dor e a tortura eram o que mais angustiavam. Você vai descrever exatamente uma dor. Você só vai descrever a dor, mas você não vai subentender que é ela que está explicando. Você vai subentender que é você que está explicando, você é autor. Deixa eu mandar algumas histórias que eu li, que são em terceira pessoa. Isso, Kate, você vai descrever o que outra pessoa sentiu. Não, eu sei, assim, eu já escrevi, eu estou escrevendo ainda uma história na terceira pessoa, mas às vezes eu tenho essa dificuldade. Eu acredito que muitos que estão escrevendo, que estão começando principalmente,
a escrever têm essa dificuldade de terceira pessoa, sabe? De tentar escrever na terceira pessoa sem sentir, sem passar emoção. Porque normalmente quem está escrevendo na terceira pessoa não pode deixar fluir esse sentimento lá dentro. Tem que ser tipo. Isso, tem que ficar sempre na terceira pessoa. Tipo, sempre na parte da narrativa, assim, aí tu fica, às vezes eu fico meio perdida quando eu tô escrevendo na terceira pessoa. Às vezes eu viajo um pouquinho. Por isso que é bom dar uma olhadinha nos livros. Eu mandei alguns livros aí. Eu sei que a Ingrid, a Bianca, ou as leitoras de plantão que a gente também tem, deve ter alguns livros para te indicar. Eu mandei uns que eu li agora no meu Tum, que eu gostei, mas também tem alguns exemplos aqui, como você pode ver esse também está em destaque na nossa plataforma, que é em terceira pessoa. Você também pode pegar alguns sentimentos. Gente, eu esqueci de falar uma coisa muito importante, tá? A gente ainda tem alguns minutinhos. Teve uma autora que ela falou se pode escrever diálogo e descrição na terceira pessoa, no mesmo capítulo. Vocês devem escrever, tá, gente? Não existe capítulo só com diálogo, da mesma forma que não existe capítulo só com descrição. Você tem que balancear isso, ok? Não esqueçam. Esse PDF está disponível no nosso grupo. Se for necessário, vocês voltem lá. A gente vai abrir um grupo daqui a pouco, ao final da aula, para vocês discutirem, conversarem sobre, pedirem recomendação de livros, dentre outros. Amanhã a gente vai voltar aqui no mesmo horário. Tentem pedir para entrar na aula pelo menos uns 3 minutinhos antes, porque depois que eu entro, fica difícil para aceitar, ok? Ok. Só tem a perguntinha do chat, que desculpa, não sei pronunciar, Keissa Gil perguntou, e eu fiquei curiosa também. Ela perguntou assim: podemos escrever na terceira pessoa e colocar o POV, eu não sei falar isso, ou o ponto de vista do personagem? Ela está perguntando, aí eu fiquei curiosa também. Ok. Olha, não. Não, eu digo assim, o personagem em si, você pode colocar como autora. Você pode colocar o que, exemplo, Nicole pensou naquela hora, o que ela sentiu e o que ela vai fazer. Mas você não pode ser Nicole em nenhum momento. Entendi. Mas nem mesmo como pensamento? Pensamento pode. Tipo, em algum determinado momento ali parar a parte da terceira pessoa e colocar em pensamento próprio de primeira pessoa? Pode. Aqui, eu vou dar um exemplo, mas eu vou usar só um parágrafo desse que eu abri aqui agora. Você vai citar, aqui ela diz que o Guco saiu para ajudar uma outra comunidade que também estava sofrendo de epidemia, já fazia muito tempo desde que eu vi. Você vai abrir as aspas e vai colocar. Eu nunca achei que o Google estaria fora por tanto tempo, pensou ela. Entendeu? Aí você vai saber que a personagem pensou aquilo, não foi o autor, foi a personagem. Entendi. Isso, Júlio, o narrador que vai explicar os sentimentos dos personagens. Você, leitor, vai ver de fora, você vai ver como se você fosse o autor. Na primeira pessoa, você vai ver como se fosse o protagonista. É como se você estivesse presenciando uma briga e tivesse que narrar para alguém o que está acontecendo na briga. Entendi. Quando eu estava explicando os negócios, vocês estavam muito agitados nesse chat. Agora que acabou que vocês podem fazer as perguntas, parou todo mundo. O povo tá com vergonha de falar. Vocês podem mandar no chat, gente. Que o pessoal tá no chat do WhatsApp conversando. Por isso. Tá gerando WhatsApp conversando. Se vocês forem no WhatsApp depois e colocarem um monte de pergunta lá quando a aula acabar, eu vou ficar triste. Eu tô falando sério. Mano, você pode falar, tá? Gostei dessa questão. Como criar um clima de tensão na história? Terceira pessoa é um pouco complicada. Eu acho um pouco complicado colocar tensão na terceira pessoa. Eu também acho.
Gente, é porque, então, eu acho que o lance de vocês é a primeira pessoa. É, porque a gente sempre tem aquilo. Eu acho que a gente sempre tem um lado que chama mais atenção, primeira e terceira pessoa. Por exemplo, eu sei criar clima de tensão na terceira pessoa, mas se pedir para escrever qualquer coisa na primeira pessoa, eu não sei. Eu não sei o que o personagem faz. Então, isso é muito de leitura também, tá? Leitura é essencial. Clima de tensão, como eu vou criar um clima de tensão? Adiciona pensamentos, como eu disse nas aspas. Pensamentos é tudo. Muita descrição do que o personagem, exemplo, Nicole está sentindo isso e isso, quando viu Miguel, seu coração palpitou muito, etc. Aí você coloca um pensamento de Nicole embaixo. Algo que Nicole pensou quando viu ele. Uau, ele é o homem mais lindo do mundo. Embaixo você põe a descrição do que o Miguel sentiu quando viu Nicole. Essa é a parte boa da terceira pessoa. Você vai saber se o seu protagonista também gosta da sua protagonista. Você não vai ficar esperando aquele desenrolar da história. Mas assim perde a emoção. É só saber dosar, Oi, eu sabe? tenho uma. Sim, Posso fazer uma pergunta? pode sim. Assim, eu tô escrevendo uma história com o gênero renascimento, né? A minha personagem, ela volta no passado, mas ela fica intercalando, né? Entre passado e futuro. Só que ela não é a única personagem protagonista. Como, por exemplo, todas as histórias têm um casal, certo? Ok. Aí, não é ela só que descreve a cena. Por exemplo, eu faço em primeira pessoa. Aí ela tá lá. Então eu entrei na sala e vi Nicole sentada no chão. Só que aí a Nicole é outra protagonista também. E aí eu quero fazer na perspectiva da Nicole. Eu poderia usar o POV? Ou seria melhor não usar? Você vai intercalar nos parágrafos. Você tá vendo esses parágrafos aqui? Ó? Esse aqui que começa 5 gerações, esse aqui anteriormente. Não precisa colocar esse negocinho que tá circulado, tá? Vai ficar poluído. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai colocar... Você tá falando na terceira pessoa, certo? Não, em primeira. Nicole entrou na sala, etc, etc. Você vai escrever no segundo capítulo. Sem querer interromper. É em primeira pessoa. Ela chega, tipo, eu entrei e vi fulana em tal lugar. Só que aí eu quero fazer a fugindo, entendeu? Entendi. Você não usa POV, não. Você usa o nome da personagem mesmo. Você põe... Tipo, Você pode... Eu não sei se você lê Colleen Hoover. Você já leu alguns livros dela? Tem um livro dela que é O Lado Feio do Amor. E ela separa as perspectivas dos personagens em capítulos. Você pode... para a sua história não ficar muito poluída, você pode usar um capítulo para Nicole e um capítulo para o Gabe, por exemplo. Entendeu? Ou lembranças dele no próximo capítulo de quando ela entrou na sala e dizer que ela estava muito linda quando ele viu ela naquele momento. Entendi. Então, só o nome do personagem em negrito. Entendeu? Aham, entendi. Obrigada. Disponha. Gabi, diferenciar quem está falando na frase. Sim, Gabi, você vai usar o travessão. O travessão é excelente para indicar. Como aqui, o filho perguntou ao pai, aí o travessão, pai. Não precisa colocar o nome da pessoa. Você pode colocar o travessão, a frase, o travessão novamente, disse Gabriela. Entendeu? Não precisa usar o nome do personagem. Só precisa usar o nome do personagem no final. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender o que eu estou dizendo, mas estou me esforçando, gente. Sim, dá para entender. Eu só queria mudar só um pouquinho de assunto, que é outra questão que eu tenho dúvida, que é o corte de cena. Não sei se vai abordar nas próximas aulas, mas é que eu tenho essa dúvida de como a gente vai poder cortar de uma cena para outra. Principalmente na terceira pessoa. Tem, exemplo, o casal principal está conversando, aí eu quero cortar a cena e ir para outro acontecimento da história. Aí normalmente eu coloco 3 estrelinhas, para entender que é outra coisa que está acontecendo. A sua história é em terceira ou primeira pessoa? Então, a minha primeira história que eu fiz, eu fiquei intercalando, mas depois dessa aula vai ser só a terceira.
Quando é terceira pessoa, você muda o ambiente. Aqui um exemplo legal. Aqui, tá vendo aqui abaixo do quadradinho? Aqui ela coloca a primeira vila para indicar que já estão em outro lugar. É uma boa. Você coloca isso e você põe em negrito e em itálico para indicar que mudou de cenário. No caso, você quer mudar tipo de cenário, tipo escritório, casa, etc. Você quer mudar. Sim. É Ó, isso. posso dar um exemplo? Tu quer mudar de cena, mas é no mesmo, tipo, no mesmo horário, vamos dizer assim, né? Porém, uma cena é no quarto e o outro é na sala. Então, tu termina lá a discussão entre o personagem que, exemplo, tá na sala, e daí, como é na terceira pessoa, tu pode botar assim, enquanto isso, no quarto, o casal tal, discutia tal assunto. Eu costumo fazer isso, mas é tanto então, enquanto isso. Aí ficou muito repetitivo. Eu achei muito repetitivo. Porque geralmente quando a pessoa coloca tipo os pontinhos assim para quebrar a história, é como se pulasse de um dia para o outro, entendeu? Aí às vezes pode confundir um pouco o leitor. Mas vocês não precisam, tipo, colocar enquanto isso. Vocês fazem o que essa autora fez aqui. Tá vendo aqui que em Primeira Vila, não sei se vocês estão conseguindo enxergar a minha tela, mas em Primeira Vila, tá vendo que ela colocou em itálico? Vocês podem fazer isso, tipo, colocar escritório de George, em itálico e negrito. O pessoal já vai entender que agora a história pulou para outro cenário. Entendi. A Rony falou assim, você pode colocar hífen no lugar de travessão. Olha, eu acho que hífen deixa a história um pouquinho estranha para quem está acostumado a ler já em travessão. Eu indico como travessão. No entanto, isso fica ao critério de cada um. Eu vou mostrar aqui o filho perguntou, tá vendo o travessão, que bonitinho? Agora, quando vai para cá, que tá o hífen, tá vendo que a história fica assim, curta? Não sei explicar. A fala não tem destaque. É o que eu vejo. Também. Gente, infelizmente eu vou ter que encerrar a aula, porque eu sei que todo mundo tem algum compromisso agora. Todo mundo não, algumas pessoas, e que agradeço muito quem veio participar. Eu espero que todo mundo venha amanhã. E eu espero também que mais gente possa participar conversando comigo, porque eu gostei bastante de falar com todo mundo. Amanhã. Pergunta. Quantos dias vai durar as aulas? Quantas aulas vão ser? São 3 aulas, essa foi a primeira. Tem mais 2. E eu espero que todo mundo esteja aqui. E, por favor, peçam para entrar pelo menos 5 minutos antes da aula. Porque depois que eu entro na aula, fica quase impossível aceitar. E vai atrasar a nossa aula. Hoje a gente terminou. Vocês podem ir para o meu PV fazer perguntas se você quiser. Está disponível lá no chat, Começa a Anne. A Ingrid e a Bianca também são editoras e podem ajudar vocês. Amanhã a aula é novamente comigo, então espero que tenham gostado muito de mim, porque vocês vão aturar mais 2 dias. E é isso, obrigado mesmo por todo mundo que participou. A gente que agradece. Você poderia colocar uma das meninas para ficar como administradora do chat, porque aí, enquanto você está fazendo as apresentações, elas podem aceitar as pessoas para entrar na aula, porque tem gente que realmente não consegue entrar antes do horário, depois fica pedindo, entendeu? Isso aí não é com a gente, é com a nossa chefe, entendeu? É só ela que libera, mas a gente vai falar com ela sobre isso, ou tentar abrir o chat, tipo, uns 5 minutos antes, para o pessoal ir entrando com calma. A gente vai resolver isso e amanhã todo mundo entra certinho. Hoje entrou 58 pessoas, se eu não me engano, e foi, tipo, mais do que perfeito, porque todo mundo interagiu. Então, eu vejo amanhã vocês às 8. As meninas vão ficar como administradoras amanhã. E não esqueçam de participar do nosso grupo no WhatsApp.